Olá, alunos! Vamos iniciar mais uma aula de matemática da semana. Vamos dar continuidade ao contexto trabalhado falando a respeito de funções e de representações gráficas de uma função, né? Então, na aula passada, nós tivemos a oportunidade de identificar os eixos, né, da abscissa de x, da coordenada de y. Também identificamos que sempre que a gente tem um par ordenado que nos é apresentado, o nosso primeiro valor é o de x e o nosso segundo valor é o de y. Então, são conhecimentos básicos para que a gente possa iniciar a construção de um gráfico de um plano dentro de um plano cartesiano, né? Então, vimos que o gráfico fornece informações sobre as funções. Vamos aprender a construir gráficos de algumas funções. Começaremos construindo o gráfico da lei de uma função. Então, a nossa função que nós vamos trabalhar é a nossa f de x sendo igual a 2x, ou seja, nessa função, cada um dos números associados a x, ou seja, cada um dos valores de x que a gente receber, a gente vai dobrar. Por quê? Porque você precisa trabalhar sempre focado na função que te é apresentada. Então, essa tabela é uma construção que é necessária que você faça para que você organize os seus trabalhos. Então, aqui você vai trabalhar todos os valores de x que te forem apresentados, né? Então, da grande maioria das vezes, esses valores de x já vêm prontos, e a função ao qual você vai trabalhar. Tá certo? Então, a gente vai fazendo as devidas substituições. Então, a função que nós vamos trabalhar é 2x. Então, o nosso primeiro valor de x é menos 3. Então, 2 vezes menos 3 dá menos 6. Então, aqui já é o resultado. É igualzinho o processo da máquina que a gente trabalhava, não é isso? Então, entra o número menos 3, realiza-se o processamento referente à função e sai o número menos 6. Aqui, o valor era menos 2, então 2 vezes menos 2 é menos 4. O terceiro valor é menos 1, 2 vezes menos 1 é menos 2. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2, 4, e 2 vezes 3, 6. Então, esses aqui são os pares ordenados que a gente vai representar no gráfico da função, certo? Então, eu vou de menos 3 de x para menos 6 de y. Lembre-se sempre que a gente sai de x para y, certo? O único ponto que a gente demarca lá no centro do plano cartesiano é essa situação, quando for de 0 para 0, porque a gente viu também que 0 é ponto de partida. Você vai de 0 para algum lugar, certo? Então, são todas noções e conceitos que a gente aprendeu na aula anterior. Tá certo? Então, ó, aqui a gente tem as demarcações dos pontos que foram encontrados na aula passada. Então, a gente sai aqui, ó, de 1 de x para 2 de y, então a gente marca o ponto aqui. Então, quem tem a malha quadriculada, né, quem pôde imprimir, que aí eu observei trabalhos muito caprichados, fiquei muito contente com vocês, parabéns, né? Então, as pessoas que conseguiram fazer a impressão da malha quadriculada, fica muito mais fácil, né, da realização do trabalho. Mas quem não conseguiu, eu vi que se esforçou bastante e desenhou o plano cartesiano, né, com esses espaçamentos e conseguiu fazer um trabalho até razoável, né? Então, aqui a gente vê justamente essas demonstrações, ó, 1 de x para 2 de y, então, eu encontrei aqui. 2 de x para 4 de y, 3 de x para 6 de y, então aqui a gente demarcou os pontos. O ponto central, que era de 0 para 0, aí o outro, menos 1 de x para menos 2 de y, menos 2 de x para menos 4 de y, menos 3 de x para menos 6 de y. Então, essa é a representação desses pontos no nosso plano cartesiano, né? Então, em seguida, localizaremos no plano cartesiano os pontos que foram representados em cada um dos pares ordenados que a gente encontrou na equação anterior, que seria essa, ó, tá vendo? Então, a gente vai fazer a ligação desses pontos. Menos 3 de x para menos 6 de y, menos 2 de x para menos 4 de y, né? Então, a gente vai fazer a representação de todos esses pontos. Lembrando que a gente sai de x para y, certo? Que é justamente o que a gente faz aqui, ó, tá vendo? Eu saio de menos 3 de x para menos 6 de y, né? Então, eles saem aqui e se encontram num determinado ponto. Então,
se a gente tem o par ordenado, não é necessário a gente fazer a linha tracejada. A gente faz a identificação do ponto de partida, do ponto de chegada, e você determina o ponto de encontro entre eles, certo? Todos os pontos que representam os pares ordenados dessa função formam seu gráfico, que é uma reta, certo? Então, depois a gente precisa identificar todos os pontos que foram apresentados lá na função e a gente precisa formar uma reta. E você veja que esses pontos precisam encaixar perfeitamente bem na reta, certo? Assim, ó, igualzinho está esse ponto de 2 para 4, porque aqui no computador não são todos que a gente consegue movimentar para encaixar bem direitinho, mas você aí no seu caderno precisa encontrar esses pontos bem direitinho, ó. Esse ponto de 2 a 4 tá perfeito, esse de 0 a 0 também tá bem arrumadinho, esses aqui, ó como ficou bom, de 2 a 4 e de 3 a 6, ó, ficaram perfeitos os encontros. Então, quando a gente traça a reta, todos os pontos precisam coincidir, ou seja, todos os pontos precisam bater para que a gente desenhe. Então, por isso que eu disse a vocês que é muito necessário que vocês já comecem a se habituar a fazer o trabalho de maneira bem correta. Por quê? Porque esse é um conteúdo que você vai ver de maneira mais aprofundada no primeiro ano do ensino médio. Então, é importante que você se esforce para fazer esses desenhos da melhor maneira possível, porque você já vai se acostumando da maneira correta. Então, quem tiver a possibilidade de imprimir os planos, né, cartesianos, vai ficar muito mais fácil de você fazer a representação gráfica. Caso você não consiga, você vai ter que desenhar a reta, né, o par ordenado, a reta de x e a reta de y, com os espaçamentos certinho, porque o desenho não pode ficar torto, certo? O desenho tem que ficar bonitinho, eu não posso fazer uma reta curvada, ela tem que ser uma reta perfeita e todos os pontos precisam passar por essa reta. Então, é de fundamental importância que você já vá se habituando com esse contexto e já vá se esforçando para fazê-lo da melhor forma possível, ok? Olha esse daqui. Como será o gráfico da função dado por menos 3x mais 1? Monte uma tabela construindo alguns valores para x, calculando os valores de y por meio da lei da função. Né? Então, aqui, os valores de x que a gente vai utilizar é menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 1, certo? Então, não é 1 aqui não, aqui é 3. Eu gostei, como é que eu voltei de novo? Aqui é o número 3, ainda bem que eu acertei a função. Então, a função, a lei da nossa função é essa daqui, menos 3x mais 1. Então, a gente vai começar a substituir, né? Onde tem x, a gente vai colocar o menos 3 e vai começar a fazer as operações. 3 vezes 3 são 9, menos com menos, mais, e aí eu coloco aqui, ó, mais 1 de novo. Por quê? Porque você vai resolver essa operação por etapas. Professor, eu sei fazer mais rápido. Beleza. 3 vezes 3, 9 menos com menos é mais, 9 mais 1 é 10. Beleza, pode fazer, tá? Então, eu faço o passo a passo, porque se alguém tiver dúvida, ele vai analisando cada um dos passos que eu vou dando e vai ficando mais fácil para você entender, tá bom? Então, aqui, ó, copiei a função de novo, e agora, onde tem x, eu vou colocar quem? Menos 2. Menos com menos é mais, 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. Aqui, no lugar de x, agora ele vale menos 1. Menos com menos é mais, 3 vezes 1, 3. 3 mais 1, 4. Agora, o valor de x é 0. 3 vezes 0 é 0. 0 mais 1 é 1. Agora, o valor de x vale 1. 3 vezes menos 3 vezes 1 vai dar menos 3. Menos 3 mais 1 vai dar menos 2 como resposta, tá bom? Agora, o valor de x vale 2. Então, menos 3 vezes 2 dá menos 6 como resposta. Menos 6 mais 1 dá menos 5. Aqui o valor de x é 3. Então, menos 3 vezes 3 vai dar menos 9. Menos 9 mais 1 vai dar menos 8, tá? Então, esses são os pares ordenados que a gente vai fazer a ligação. Ou seja, eu vou sair de menos 3 de x, então deixa eu me achar. Menos 3 de x é aqui, tá vendo? Eu saio de menos 3 de x e vou para 10 de y. Então, o encontro é aqui, ó. Menos 3 de x para 10 de y. O encontro é esse. O próximo ponto,
Menos 2 de x para 7 de y, certo? Então, o encontro dele é aqui. Próximo, menos 1 de x para 4 de y, aqui. Aí, lembre-se, um dos meus pares é 0, certo? Então, a gente aprendeu desde a aula passada que 0 é ponto de partida. Você sai de 0 para algum lugar. Então, eu vou sair de 0 e vou para 1. Esse 1 é de quem? É da reta de y. Então, eu vou sair de 0 e vou para 1 positivo da reta de y. Então, o ponto que eu vou demarcar é aqui. Lembrando que, quando um dos nossos pares ordenados for 0, também é o momento em que a gente desenha em cima da reta do eixo, ou em cima da reta de x, ou em cima da reta de y. Essa também é a única situação em que a gente faz desenhos e determinações de pontos em cima da reta. Nas outras, você vê que ela vai sendo distribuída no plano cartesiano, beleza? Aqui eu tenho 1 de x, deixa eu me localizar, eu estou aqui. Para onde eu vou? Para menos 2 de y, então é para baixo, né? Ó. 1 de x para menos 2 de y. Segundo ponto, 2 de x é aqui que eu estou. Para onde vou? Para menos 5, ok? Agora, eu estou no número 3 de x e vou para menos 8. Então, esse daqui é a representação dos pontos e depois eu preciso traçar a reta e ela precisa passar por todos os pontos. Ah, professor, olha, eu fiz o meu, deu tudo certinho, só que tem um ponto que, em vez de ficar na reta, ele ficou solto lá em cima. O que é que isso significa? Que você fez algum cálculo errado, fez o jogo de sinal errado, alguma coisa errada você fez dentro do processo da função que fez com que você identificasse um dos pares ordenados totalmente fora do eixo da sua reta, tá? Então, se você fez todo mundo bonitinho e de repente aparece um ponto solto lá no primeiro quadrante, né? Lá no segundo quadrante, então o que é que isso significa? Esse ponto eu calculei de maneira errada, então eu preciso voltar para o gráfico e identificar em que parte eu errei. Tá? Então, é um trabalho que exige atenção, exige organização, você precisa ir se organizando. Então, eu vi atividades muito bem feitas, muito bem organizadas, estão todos de parabéns. Mas os meninos, ou a quem ainda não consegue fazer esse desenho da maneira correta, precisa exercitar. Vamos providenciar uma régua, vamos tentar ver esses planos cartesianos para a gente imprimir, porque vai ficar mais fácil para a gente trabalhar no caderno, tá bom? Os pontos obtidos estão alinhados. Quanto mais pares ordenados a função apresenta, mais pontos alinhados nós obteremos, obviamente. São infinitos pares ordenados, pois o x pode ser qualquer número real. O gráfico dessa função é uma reta, certo? Será que toda reta tem... será que toda função tem como gráfico uma reta? Será que toda vez que eu for resolver uma equação, uma função, ela vai dar origem a uma reta? Será? Na aula anterior a gente já viu que não, né? Então vamos lá. Olha só essa daqui. A resposta é não. Vamos montar uma tabela com alguns valores de x, são esses aqui, e vamos identificar, no caso, o valor de y para a função dada, x ao quadrado mais 2x menos 1. Essa é a função que nós temos. E aí, o que é que você vai observando? De acordo com a função, ela vai ficando com cálculos maiores. Então, você tem que ir fazendo devagarinho, você tem que ir resolvendo com atenção para que você identifique cada um deles. Então, vamos focar numa coisa de cada vez. Então, a minha função é x ao quadrado mais 2x menos 1, tá? Então, quem é o meu valor de x? O meu valor de x é 4, então vamos montar. Vai ficar menos 4 ao quadrado mais 2 vezes menos 4 menos 1. Essa é a montagem da nossa função. Agora, a gente começa a resolver. Menos 4 elevado ao quadrado, base negativa e expoente par, propriedade de potência aprendida no 6º ano. Base negativa e expoente par, o resultado é positivo. 4 ao quadrado é 4 vezes 4. Cuidado para não fazer 4 vezes 2, hein, nono ano? 4 vezes 4 é 16, tá? Aqui eu faço o jogo de sinal, mais com menos é menos.
2 vezes 4 são 8, e eu repito o menos 1, ok? Aí, o que foi que eu fiz? Como aqui eu tenho um elemento positivo, 2 negativos, eu somei os negativos. Se eu devo 8 e devo 1, eu devo 9. Dos 16, eu tiro 9, me sobram 7 positivos, certo? Então, veja que aqui eu faço a equação passo a passo. Professor, é obrigatório fazer desse jeito? É obrigado fazer tão detalhado como a senhora faz? Não, não é. Desde que você tenha segurança e saiba resolver o cálculo corretamente, você pode pular algumas das minhas etapas, tá? Quem não pode pular sou eu, porque eu estou ensinando, tá bom? Vamos lá. Agora, o valor de x é menos 3. Então, eu vou ter menos 3 ao quadrado, mais 2 vezes menos 3, menos 1. Montei a minha equação, substituindo o valor de x por menos 3. Vamos resolver? Base negativa expoente par, menos 3 ao quadrado são 9 positivos, mais com menos é menos, 2 vezes 3, 6, e repete menos 1. Dois valores negativos, menos 6 e menos 1 é menos 7. Se de 9 eu tiro 7, me sobram 2. Agora, o nosso valor de x é 2. Base negativa expoente par, menos 2 ao quadrado, 4. Mais com menos, menos 2 vezes 2, 4. Dois elementos negativos, menos 4, menos 1, menos 5. Se eu devo R$ 5 e paguei 4, eu continuo devendo 1. Então, sempre que a gente estiver trabalhando com valores positivos e negativos, se você tiver dificuldade de identificá-los, sempre refira-se dívida que você tem e valor que você pagou. Fica mais claro de você entender, beleza? Agora, o nosso valor de x é menos 1. Menos 1 ao quadrado é igual a 1 positivo. Mais com menos é menos. 2 vezes 1, 2. Repete menos 1. Menos 2 menos 1 dá menos 3. Se eu devo R$ 3 na padaria e desse valor eu paguei apenas R$ 1, eu estou devendo menos 2, ok? Então, essa dívida precisa ser representada pelo valor negativo. Agora, o nosso valor de x é igual a zero. 0 ao quadrado é 0, 2 vezes 0 é 0, e a gente repete menos 1. Então, 0 mais 0 é 0, menos 1 vai dar menos 1. O valor de x agora é 1. 1 ao quadrado, 1. 2 vezes 1, 2. Repete o menos 1. Como agora o que eu tenho são dois elementos positivos, eu vou somar os positivos, certo? E aí eu também podia cortar, ó. Mais 1, menos 1, corta, só sobra 2. Aqui eu fiz 1 mais 2, 3. De 3 eu tirei 1, ficaram 2, tá? O valor de x agora é 2. 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 2, 4. E repete menos 1. 4 mais 4 são 8. De 8 eu tiro 1, me sobra 7. Então, aqui, agora, a gente vai identificar qual é a função que vai aparecer. Será que vai aparecer uma reta quando a gente for fazer a demarcação desses pontos num plano cartesiano? Vamos descobrir? Olha só. Aqui a gente tem o nosso par ordenado, né? Aqui ele colocou a representação dos valores de x e dos resultados que a gente encontrou. Então, o primeiro par que eu tenho é menos 4 de x, deixa eu me localizar aqui. Menos 4 de x, eu vou para 7 de y. Então, o ponto é aqui. Próximo, menos 3 da reta de x para 2 da reta de y. Próximo, menos 2 de x, menos 2 de x. Deixa eu ver. Ah, é aqui mesmo, é porque eu botei a bolinha em cima, ó. Menos 2 de x, eu vou para onde? Para 1, aqui. Então, essa bolinha tem que vir bem para cá, onde está essa pretinha aqui. Próximo ponto, menos 1 de x, aqui. Eu vou para onde? Para menos 2, ok. Próximo par, de 0 para menos 1. 0 é ponto de partida. Eu saio de 0 para algum lugar. Então, eu vou sair de 0 de x para menos 1 da reta de y. Então, menos 1 é aqui, ó. Certo? Então, essa bolinha tinha que ter descido um pouquinho mais para cá. Porque no computador fica meio complexo. Não são todas que nos obedecem. Próximo, 1 de x aqui para 2 de y.
próximo 2 de x para 7 de y, tá? Então, aqui, de cara, a gente já identifica que esse gráfico não gera uma reta. Esse gráfico gera uma parábola, tá certo? Que é esse Uzinho aqui que a gente vai ter que desenhar bem bonitinho, certo? Ou seja, esse U precisa passar por todos esses pontos. Aí, o que é que eu vou lhe aconselhar? Quando nós chegarmos, né? Porque agora a gente não vai trabalhar muito esse, não. A gente está trabalhando a identificação desse gráfico de função dessa construção e a gente vai identificar quais são os desenhos que aparecem. Então, a gente vai realizar funções que dão origem a retas e nós vamos realizar funções que dão origem a parábolas, ok? Como é que eu sei, professora? Pela a própria função que lhe for apresentada. Se a função que for apresentada tiver uma letra elevada ao quadrado, então, isso de cara já lhe diz que você vai encontrar uma parábola como essa, certo? E se a sua função não tiver ninguém elevado ao quadrado, ela vai dar origem a uma reta, tá? Então, quando a gente for fazer esses desenhos, deixa eu ver se tem ela traçada aqui, não tem. Quando a gente for fazer esses desenhos aqui, então, a gente vai precisar tomar mais cuidado ainda, né, do que quando a gente vai fazer uma reta, porque essa parábola precisa ser bem trabalhada, mas não se preocupem não, que a gente vai chegar nessa aula e vai trabalhar bem direitinho cada um desses traços que a gente vai construir, beleza? Então, vamos lá. E como é que eu vou saber se o gráfico é uma função que gera uma reta ou uma parábola, né? Então, você vai observar a lei da função, ou seja, a função que foi apresentada no quadro. Vamos lá. Olha só. Função cuja lei é formada por ser escrita uma função y, que é igual a de x mais b. Você observa que aqui já são noções referentes ao que a gente aprendeu da fórmula de Bhaskara, lembra? O valor de A é um número acompanhado de letra, e aqui o valor de B é um número sozinho, certo? Sendo A e B números reais diferentes de zero. Tem como gráfico uma reta. Então, aqui a gente identifica que a gente vai ter um número acompanhado de letra e um número sozinho. E aqui ninguém é elevado ao quadrado. Então, é a forma mais simples que você tem para identificar. Se ninguém na sua função for elevado ao quadrado, ele vai dar origem a uma reta, tá? Sempre. Então, aqui ele coloca alguns exemplos. A nossa função seria 2x, né? Então, o valor de A seria 2 e o valor de B seria 0, porque a gente não tem esse número sozinho nessa função. No outro exemplo, eu tenho menos 3x mais 1. Então, o valor de A é um número acompanhado de letra, então seria menos 3. E o valor de B é um número sozinho, que seria 1. Essa representação aqui, que a gente está fazendo, essa identificação de quem é A e de quem é B, também vai servir para que a gente consiga fazer a representação dessas funções num plano cartesiano. Se, por exemplo, eu te der essa função aqui e te perguntar qual é o par ordenado que ela representa, né? Sem que você precise fazer na tabela. Então, você vai saber para mim que o valor de A seria 2 e o valor de B seria 0. E esses valores são substituídos por x e y. Né? Então, significa dizer que o par ordenado que a gente iria trabalhar era 2 e 0. 2 de x e 0 da reta de y, beleza? Nessa função seria menos 3 da reta de x e 1 da reta de y. Então, esses valores de A e B, quando você for representar no gráfico do plano cartesiano, o A vale x e o B vale y, tá certo? Essas funções são chamadas funções polinomiais do primeiro grau. Por quê? Porque não tem ninguém elevado ao quadrado, pois encontramos na sua lei de formação um polinômio do primeiro grau. Não tem ninguém elevado ao quadrado, é uma função polinomial do primeiro grau e vai dar origem a uma reta, beleza? Funções cuja lei de formação pode ser escrita como a fórmula de Bhaskara. Olha, o número é acompanhado de uma letra ao quadrado, mais um número acompanhado de letra, mais um número sozinho, sendo A, B e C números reais diferentes de zero. Tem como gráfico uma parábola,
certo? Então, aqui, ó, x ao quadrado mais 2x menos 1. Então, o valor de A seria 1, que é a unidade que vem acompanhando essa letra. O valor de B seria 2 e o valor de C seria menos 1. Eu acredito que vocês não tenham dificuldade de identificação de coeficiente, né? De A, de B e de C, porque a gente trabalhou muito esse contexto quando trabalhamos funções do segundo grau, né? Equações, fórmula de Bhaskara e tudo mais. A gente trabalha muito essa questão. Nessa segunda, a gente tem menos 2x ao quadrado mais 4. Então, aqui eu tenho o valor de A, que é um número acompanhado de uma letra ao quadrado, que é menos 2. O valor de B, que é um número acompanhado de letra, não tem, então a gente coloca 0. E o valor de C é 4. Ok? Então, como aqui a nossa função tem uma letra elevada ao quadrado, ela é chamada de funções polinomiais do segundo grau. Por quê? Porque tem uma letra elevada ao quadrado, tá? E essas funções sempre dão origem a parábolas, tá certo? Vamos lá, alguns exemplos aqui do que eu acabei de dizer a você. Em um mesmo sistema de eixos cartesianos, faça o gráfico dessas funções. Como é que eu vou fazer o gráfico dessa função se eu não tenho a tabela, se eu não sei quais são os valores de x? A gente vai fazer de acordo com o que foi dito anteriormente. Olha só. Aqui eu tenho que a função de A é igual a y igual a 3x. Então, aqui eu tenho como identificar o valor de A, que é o número acompanhado de letra, né? Não tem ninguém ao quadrado aqui, certo? Se não tem ninguém ao quadrado, o valor de A é o número que vem acompanhado de letra, e esse valor de A vai ser substituído por quem? O valor de A vale x, o valor de B vale y. Então, quando a gente for fazer a representação, a gente já bota x e y, porque é dele que eu vou precisar para a representação gráfica, tá beleza? Então, nesse daqui, ó, pronto, essa letra B, eu tenho o valor de A, né, no caso, o valor de x e y. O valor de x é um número acompanhado de letra e o valor de y é um número sozinho, certo? Então, essa letra B, nós temos os dois elementos. Já nessa letra A, eu só tenho o valor de x, que é o número acompanhado de letra, que é o número 3. O y eu não tenho, então por isso que é o 0. Vamos desenhar? Ó, então, significa dizer que os meus pares ordenados é de 3, 3 e 0. Só que a gente já aprendeu que 0 é ponto de partida. Você sai de 0 para algum lugar, certo? Então, você vai sair de 0 e para onde você vai? Você vai para 3. Esse 3 é de que reta? Da reta de x. Olha só, então é aqui que você demarca, ó. Eu saí de 0 para 3. 3 de que reta? Da reta de x. Então, é aqui que você demarca em cima da reta de x, tá? Então, nosso primeiro ponto já está identificado. Vamos agora identificar o segundo. Deixa eu ver se vai traçar a reta. Vai. Para cada uma dessas funções, a gente vai identificar o ponto e traçar a reta, certo? Então, vamos agora para a letra B. Na letra B, a gente tem os dois elementos, tá vendo? Então, o valor de x é o número acompanhado de letra e o valor de y é o número sozinho. Então, o valor de x é 5 e o de y é 1. Eu sempre saio de x para y. Então, eu vou sair de 5, certo? Para 1 de y, que é esse aqui. Então, o nosso encontro seria esse. E a gente traça a reta aqui, tá bom? Então, quando você estiver fazendo, se você já quiser tirar, né, essas retas, já que você tem essa demarcação, e vir só pintar a bolinha, tudo bem, tá bom? Vamos para a letra C. Na letra C, a gente também tem as duas informações, ó, o valor de x e o valor de y. O valor de x é o número acompanhado de letra, que vai ser o número 6. O valor de y é um número sozinho, que é representado pelo número menos 2. Então, vamos lá. Eu vou sair de 6 de x, que é esse rapaz aqui, para onde eu vou? Para menos 2 da reta de y. Olha, então, eu saio de 6 e saio de menos 2 da reta de y. O encontro deles é aqui. E aqui a gente traça a nossa reta, certo? Então, essa seria a representação gráfica
das funções apresentadas anteriormente, certo? Onde eu não vou construir. Ou seja, foi me dada uma função, mas não me deram valores de x para que a gente fizesse a substituição, certo? Então, eu vou fazer essa representação gráfica através da identificação do valor de x e do valor de y, que estão presentes na função que me foi apresentada, beleza? Olha esse exemplo aqui. Em busca de uma simetria, uma caricaturista utilizou a parábola para traçar o rosto da figura abaixo. A equação que define essa parábola, como é que a gente vai saber isso aqui? Como é que a gente vai identificar? Primeira coisa que a gente sabe ela vai ser, como ela é uma parábola, né? Ela é uma parábola, ela não é uma reta. Então, automaticamente, eu sei que ela veio de uma função do segundo grau. Agora, resta saber qual é essa função. Então, vou te dar algumas dicas para que a gente possa identificar no próprio gráfico como é que a gente encontra essa função. Vamos lá? Olha, primeira coisa que a gente identifica é os dados, tá? Sabendo que A, ou seja, o valor de A dessa função é maior que zero e que B vai ser igual a zero. Por que que a gente sabe disso? Como é que eu sei disso? Porque a parábola cruza o eixo de Y no vértice de 0 a 2, a menos 2, tá vendo? A parábola dela, a parte de baixo dessa parábola, ela bate aqui no menos 2. Se esse ponto foi desenhado na reta, esse ponto foi desenhado na reta de x, então significa dizer que ele saiu de 0 para menos 2, certo? Então, nosso primeiro valor aqui, né? Porque a gente não sabe que o primeiro ponto que aparece no par ordenado é o de x, né? Então, ele saiu de 0 de x para menos 2 de y, né? Então, esse aqui seria o nosso valor de A, certo? Então, ele precisa ser um valor positivo. Então, aqui a gente já identifica, certo? Esse processo para que a gente possa fazer essa observação. Outra coisa, os valores que vão ficar apresentados na reta de x, certo? São determinados por x' e x duas linhas, que é o que a gente faz lá na equação do segundo grau também, lembra? Então, o valor da reta de x negativo é representado pelo valor de x', e o valor representado pela reta de x do lado positivo é representação de x duas linhas, certo? Então, prestem bastante atenção nesse contexto, certo? Para que vocês possam identificar, tá bom? E a gente consiga fazer essa construção, ok? Então, vamos lá. Então, a gente identifica que a nossa função, certo? Vai ter apenas o valor de A, porque sem o valor de A não existe equação, né? E o valor de C, porque não vai ter ninguém acompanhado, né, de uma letra nessa função. Então, a gente encontrou x' e x duas linhas, e encontramos o valor de C, que é a letra sozinha, que é esse menos 2, né? E o que a gente vai justamente identificar, o que a gente vai substituir é por x1 e x2, certo? Então, você vai identificar, por isso que esses x1 e x2 são importantes, porque você vai substituí-los, né, na sua fórmula. Então, aqui, não tem o valor de B, a gente sabe que o valor de C é menos 2, porque é o número que está sozinho, e o que a gente busca é encontrar justamente o valor de A. Então, você vai substituir, certo? Tanto x1 como x2 na equação, só como forma de tirar a prova, beleza? Porque o correto é que eu substitua x1, veja que foi o que eu fiz aqui, No lugar de x, eu coloquei menos 1, foi o valor de x1, né? Elevei ao quadrado, dá 1, tudo bonitinho, né? Base negativa expoente par fica positivo. 1 vezes A é A, certo? E aí, eu vou ordenar aqui como uma equação do primeiro grau, né? Então, eu teria aqui um A ou A igual, A menos 2 igual a 0. Então, esse 2 vai passar para o outro lado, ele era menos, ele fica positivo. Então, aqui eu já descobri o valor de A. O valor de A seria 2. Aqui eu estou fazendo só como forma de tirar a prova, porque o correto é, se eu substituir pelo valor de x1, vai dar um resultado. Quando eu substituir pelo valor de x2, precisa dar o mesmo resultado para provar que essa função está certa, ok? Então, aqui eu fiz só para você ver, 1 ao quadrado é 1, aí fica 1a
né, menos 2, aí esse menos 2 vem para o outro lado, e aí ele fica positivo. Então, quando eu fiz a substituição da função, certo? A gente identificou que o valor de A dessa equação seria 2x ao quadrado menos 2, que foi o valor de C que a gente já tinha encontrado, certo? Então, essa daqui, essa função dessa parábola, essa situação, é uma equação de segundo grau incompleta, onde a gente só tem o valor de A e de C, porque na própria função eu identifiquei que eu não tenho o valor de B, né? Então, fique aí, preste atenção, certo? Então, no caso, a equação, deixa eu voltar aqui. A equação correta seria a nossa letra A, 2x ao quadrado menos 2. Então, prestem atenção tanto no exemplo anterior quanto nesse exemplo, porque eu fiz junto com vocês o passo a passo, justamente porque eu quero que vocês realizem uma de cada uma dessas na atividade que vai para casa, beleza? Ainda como exemplo, veja como obtivemos um esboço gráfico dessa função, menos 2x ao quadrado mais 4, tá? Então, a gente identifica do mesmo jeito, ó. Os valores de x são esses que foram apresentados na nossa tabela, eles vêm pronto e a gente vai substituir. Menos 2, o valor de x é menos 2 elevado ao quadrado mais 4. Menos, aqui a gente resolve primeiro a potência, né? Então, eu copio menos 2. Menos 2 elevado ao quadrado é 4, mais 4. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Menos 8 mais 4 dá menos 4. Agora, o valor de x é menos 1, então eu resolvo primeiro a potência. Menos 1 ao quadrado é 1. Menos 2 vezes 1 é menos 2, mais 4, que dá 2 positivos. Agora, o valor de x é 0. 0 elevado ao quadrado é 0. Menos 2 vezes 0 é 0, fica 4. Agora, o nosso valor de x é 1. 1 ao quadrado é 1, menos 2 vezes 1, mais menos 2 vezes 1 dá menos 2, menos 2 mais 4 dá 2 positivos. Aqui, 2 ao quadrado é 4, lembre-se que é 2 vezes 2, menos 2 vezes 4 dá menos 8, menos 8 mais 4 é igual a menos 4. Eu fiz a resolução, identifiquei os valores de x, identifiquei os valores de y. Olhando para a função, eu sei que ela é uma função que dá origem a uma parábola. Por quê? Porque eu tenho uma letra elevada ao quadrado, ok? Abaixo, localizaremos no sistema cartesiano os pontos correspondentes aos pares ordenados e traçaremos um esboço dessa parábola, né? Que nesse caso tem uma concavidade voltada para baixo. Vamos identificar como é que ela fica, certo? Por quê? Eu quis trazer esse modelo para vocês, porque eu tinha trabalhado, né, as parábolas, eu mostrei parábolas para vocês sempre voltadas para cima. E aí vocês podem ter uma ideia errônea, né, que sempre essas parábolas vão ser desenhadas da mesma maneira. Não, nós temos parábolas desenhadas para cima, que são parábolas positivas, e nós temos também parábolas voltadas para baixo, como é o modelo dessa daqui. Tá bom? Então, veja que esse traçado precisa ser perfeito. Todas as retas, né? O seu traçado precisa passar por todos os pontos. Mas isso não é para agora, tá bom? Abaixo localizaremos no sistema cartesiano os pontos correspondentes aos pares ordenados, traçados por esse esboço, né? E aí a gente identifica essa função. Por quê? Nessa aula de hoje, a gente vai aprender, né? A gente viu que existem funções que a gente vai realizar que vai dar origem a uma reta. Como é que eu sei? Quando essa função não tiver nenhuma letra elevada ao quadrado. Se a minha função tiver uma letra elevada ao quadrado, ela vai dar origem à parábola. Seja ela uma parábola positiva voltada para cima ou uma parábola negativa com a boca voltada para baixo, certo? Mas nós teremos uma aula específica para trabalhar equações que dão origem a retas, e uma aula totalmente dedicada a equações que dão origem a parábolas, tá? Então, nessa aula, a gente só precisa saber que elas existem, tá bom? Para a gente ter noção do que a gente tem aí pela frente. Agora, é hora de vocês me mostrarem se realmente vocês conseguiram entender tudo o que foi trabalhado nessa aula de hoje. Eu sei que
Vocês vão precisar voltar a essa aula, tá certo? Então, vejam com calma, acompanhem as construções e os exemplos que eu dei para que vocês consigam realizar a atividade de vocês. Olha, em o mesmo sistema de eixos cartesianos, faça o gráfico dessas funções, certo? Então, do mesmo jeito que eu fiz no modelo que tinha lá. Então, aqui, ó, na equação de letra A, quais são os valores de x, quais são os valores de y? Na letra B, quem é x, quem é y? Determine os pontos e faça a representação dele no plano cartesiano, certo? É igual ao modelo que eu dei na explicação. Eita, professora, eu não lembro. Volte, vá vendo a minha explicação e vá fazendo o seu. Beleza? É a mesma coisa, eu só fiz mudar os números, tá bom? Então, obviamente, você volta para a explicação, vê como é que eu identifico quem é X e quem é Y para fazer a representação gráfica, certo? Como nós vamos ter quatro retas desenhadas nesse gráfico, faça colorido, escolha canetas coloridas, né, para você fazer a representação de cada uma das funções, a letra A de uma cor, a letra B de outra cor, fica mais fácil para você estudar e fica mais fácil para mim entender se você realmente desenhou os pontos nos lugares corretos, ok? Vamos para cá. Em uma determinada função, é representado pelo gráfico ao lado. Então, a gente tem aqui o gráfico. Copie no caderno essa tabela, né, e identifique os pontos da função. Isso aqui não é difícil de fazer. Olha só, esse ponto, né, se ele foi, presta atenção, se ele foi desenhado em cima do eixo, não é isso? De 0, significa dizer que x era 0 e y era quanto? Eu disse a você, existe uma única situação em que você desenha exatamente aqui no centro do eixo, beleza? Vamos ao próximo, olha só. Se o meu ponto x é 1, ele foi traçado e unido com quem? Só é você contar. Aí você vai me dizer o par ordenado. O 1 de x está fazendo par com quem? Esse rapaz aqui, ó, é quem? Você vai botar aqui embaixo para mim. O número 2, olhe, 2 de x fez pareia com quem? Quem é esse rapaz aqui? Só é contar, beleza? Saia contando, você vai descobrir quem é que você vai botar aqui. 3 fez par com esse rapaz, eu quero saber quem é ele. O 4 fez pareia com esse aqui, tá certo? Então, é isso que eu quero que você faça nessa letra A. Olhe o gráfico com calma, conte os espaços, identifique. O par ordenado de 1 é fulano. O par ordenado de 2 é cicrano. Então, essa letra A é só você observar, beleza? Então, olhe o gráfico e identifique quais são os pares ordenados. E na letra B, eu quero que você identifique o seguinte. Quando você olhar o valor de x e o valor de y, o valor de x e o valor de y, o valor de x e o valor de y, eu quero que você descubra qual foi a função que foi usada. Será que foi uma função 2 vezes x somando mais 1? Será que foi 3x? Ou seja, você dobrou essa quantidade? Né? Você triplicou essa quantidade? Vamos ver se você consegue? Você vai ter todos os valores de x e todos os valores de y. E isso a gente aprendeu lá na primeira aula sobre função. Como é que a gente identifica a lei? Esse aqui é um trabalho de raciocínio. Você precisa olhar os valores de x e de y e tentar identificar que operação matemática foi realizada. Será que foi dobrada a quantidade? Será que foi triplicado? Será que foi feito o dobro mais 1? O dobro menos 1? Né? Então, vamos ver se você consegue descobrir qual é a fórmula, qual foi a função que eu trabalhei para achar os valores de y. Beleza? Vamos ver se vocês conseguem. Olha lá aqui, da parábola, mesmo jeitinho, só que agora o valor que a gente tem é menos 3, certo? Então, mesma coisa, x1, x2, valor de A, valor de B, valor de C, vamos identificar, beleza? Então, volte para a explicação, o exemplo que eu dei sobre essa mesma função e faça o passo a passo igual ao que eu expliquei.
ok? E aí você vai descobrir para mim qual é a equação que representa esse gráfico, beleza? Então, preste bastante atenção, volte para o exemplo que eu dei, por isso que eu quis fazer o exemplo todo com vocês, para que vocês, na hora de realizar a atividade de vocês, pudessem voltar à aula, ver esse exemplo e fazer o passo a passo do jeitinho que eu fiz lá. Você vai fazer, obviamente, mudando apenas os valores, e você vai conseguir identificar qual é a função que representa essa parábola, beleza? Vamos ao nosso quarto quesito. Observe os números reais do quadro a seguir. Então, eu tenho os valores de x e os valores de y. Eu quero que você descubra qual foi a função que eu utilizei. Veja, eu acho que é mais fácil por aqui, ó, com os valores positivos. Era 1, aí ficou 2. O que será que aconteceu? Será que foi somado? Será que foi x mais 1? Será que foi 2x mais 1? Não sei. Né? Era 2, ficou 5. Era 5, ficou 14. E agora? Eu acho que tem uma multiplicaçãozinha por aí. Será que é 3 vezes x mais alguém? Então, vamos ver se você consegue descobrir qual é a função, que é isso que eu quero na letra A. E na letra B, eu quero que você construa um gráfico. Ou seja, você vai ligar esses pontos. Beleza? Então, o que é que você vai fazer? Professor, olha, tem o ponto 5 e 14, é muito grande. Então, esses dois pontos aqui, você não precisa fazer, beleza? A gente fecha aqui na junção desses 4, tá? Porque aí ele cabe no plano cartesiano que eu apresento a você. Então, não precisa fazer a representação desses últimos dois pontos, de 5 a 14 e de 8 a 23. Não precisa, e isso também não vai alterar o seu desenho. Ok? Tá certo? Então, a gente vai fazer a representação do nosso gráfico apenas com 4 pontos. Desse 1, 2, 3, 4, até aqui. Ok? Então, aqui a gente finaliza a nossa aula de hoje. Voltem com calma, estudem e façam desenhos bem bonitos, que eu quero ver daqui a pouco.